Então é muito tarde. Então eles estão fazendo a distribuição por todo parte do Brasil. A pessoa que está liderando isso é meu filho, Mark, e ele tem feito alguns treinamentos. Eu assisti os treinamentos, muito do que ele preparou. Essa apostila que você tem nas mãos foi ele que escreveu, então nós vamos usar esta. Espero passar toda essa durante essa apostila. Semana que vem teremos a segunda parte e a terceira semana nós teremos a terceira parte. Realmente tem 4 sessões e esta é para nos ajudar a levar o Evangelho aproveitando o momento em que todo mundo está focalizando na Copa e os jogos e tudo. Aí, porque se você entrega a alguém esse folheto, 5 cartões, e eles logo vão ver que essa aqui trata de alguma coisa relacionada com a Copa. Nós teremos chegou para nós 500 essa semana. Acho que tem 100 e pouco aqui comigo. Eu levei para Guaíra e deixei a maior parte lá ontem com o pastor Clayton. Mas essa semana, provavelmente amanhã ou terça-feira, nós vamos receber uma encomenda de mais 9.500. Então, será distribuído entre essa igreja aqui, mas nós queremos usar esses folhetos, queremos aproveitar o momento para fazer evangelismo. Então, essa aqui é uma coisa que pode ser usada durante a Copa, mas também pode ser usado depois, porque não se limita. Faz algumas referências genéricas para a Copa, para futebol e as coisas assim, mas relacionado com o Evangelho, e aí você lendo esta vai poder usar. Agora, durante esse treinamento de 4 semanas, nós queremos que vocês participem. Se eu pudesse, eu imporia esta. Eu ia obrigar todo mundo a fazer. Agora eu não posso. Mas todos nós que somos salvos temos a responsabilidade de evangelizar. Alguém diz, mas eu não tenho dom de evangelizar. Eu também não tenho. Mas todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. Atos 1:8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem é que recebe o Espírito Santo? Cada pessoa salva. Se você já é salvo, se você já recebeu Cristo como Salvador, você tem o Espírito Santo. E quando Ele veio habitar em você, Ele trouxe o seu poder. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, não há ninguém salvo que é isento disto. Todos nós, se ficamos guardados em casa sem sair, ou se nós estamos na frente entrando com centenas de pessoas por dia, nós temos a responsabilidade de ser testemunhas evangelizando, e esta é uma ferramenta. Então, quero que vocês participem. Ao terminar hoje, nós daremos umas tarefas de casa. Aliás, estão lá na última página, tá? Tarefas de casa que nós queremos que você faz, e nós vamos iniciar, domingo que vem, vamos iniciar verificando se você fez a tarefa. Tá bom. Primeiramente, se nós vamos ter êxito de evangelizar,
uma das coisas que nós teremos que fazer é orar. Esta aqui é a primeira parte do nosso trabalho. Se nós não oramos, nós não poderemos levar o Evangelho, porque nós temos que pedir que Deus nos ajude. Agora, eu esqueci que ele está projetando aí as coisas. Tem algumas coisas aí que antes disso. Vamos falar. Aqui tem os 5 elementos de evangelismo. Primeiro, se você tem aí a página primeiro, é a segunda página primeiro. A primeira página 1 é a capa. E a segunda página 1 começa com prezado colega. Aí no meio dessa tem esses 5 elementos envolvidos em evangelismo. A confiança na habilidade de Deus para salvar o pecador. Você precisa ter certeza inicialmente que você é salvo. Ninguém pode ser um testemunho, ninguém pode evangelizar se não conhece Jesus Cristo como Salvador. Por que você quer compartilhar alguém que você não conhece? É impossível de fazer isso. A maneira de ter a confiança na habilidade de salvar é porque Ele salvou você. Então, se você é salvo, você terá a necessidade aí de ter essa confiança que Deus salva. Então, quando você leva o Evangelho, você não é quem salva, é Deus que salva. E nós temos que lembrar disso. O segundo elemento é você tem que ter conhecimento das Escrituras. E nós vamos enfatizar esse fato. Inclusive, conhecimento, nós temos nesse folheto e nessa ferramenta, nós temos 20 versículos. Queremos que você memorize todos os 20. Alguém, 20 versículos em 4 semanas, eu não consigo. Alguns você já tem memorizado. Por exemplo, alguém aqui já conhece Romanos 3:23? Então, essa é um dos 20. Então, eu acho que João 3,16 também é um dos 20. Então, versículos como esta são coisas. Tem alguns que vocês não conhecem, que não têm memorizado, mas que são importantes no plano que nós vamos apresentar. Por exemplo, o primeiro versículo a ser memorizado é Romanos 1,18. Alguém conhece Romanos 1,18? Mas a ira de Deus se revela dos céus contra toda. É um versículo que vocês conhecem, talvez não tenham memorizado. Eu conheço, mas também não tenho memorizado. Eu também vou ter que cobrar Então nós vamos ter que conhecer esses versículos, sabe onde estão nas suas Bíblias, pode pegar a sua Bíblia e grifar para que você pode achar rapidamente se você está usando, evangelizando e tem a sua Bíblia na mão. Mas se você não tem a Bíblia na mão, como que você vai poder citar o versículo? Porque Deus usa a sua palavra para a salvação. Então, é necessário que você conheça esses aí. O terceiro elemento é o comprometimento com o plano de Deus para reconciliar pecadores a si mesmo, através de Jesus Cristo somente. Somente através de Jesus Cristo que a pessoa pode ser salva. Nós tocamos um pouco sobre isso aí na abertura. Se alguém leva outra doutrina, outro evangelho, esse outro evangelho não salva ninguém. Então, a pessoa, Paulo usou as palavras mais fortes de condenação para pessoas que ensinavam o outro evangelho. E o outro evangelho era parcialmente a verdade.
Esse outro evangelho que Paulo condenou era: você tem que crer em Jesus, sim, mas você tem que acrescentar alguma coisa a isto. E se você quer acrescentar qualquer coisa ao evangelho, a pessoa não pode ser salva, porque a salvação é somente por Jesus Cristo e o que Ele fez. O quarto elemento é compaixão pelos perdidos. Por compaixão, nós queremos tratar da mesma coisa que Jesus teve. Jesus teve compaixão das multidões. O que Ele fez? Quando Ele notou as suas necessidades, Ele foi para resolver. E quando nós temos condições de resolver as necessidades, nós temos que ter o desejo de fazer. E nesse caso, a necessidade maior do homem, seja quem for, é conhecer Jesus Cristo. E se você não tem um desejo de ver todas as pessoas salvas, todas as pessoas conhecendo Jesus Cristo como Salvador, você está faltando com essa compaixão. Você não é como Jesus. E realmente Deus quer que você seja como Jesus, com essa compaixão. E a quarta coisa é consistente de vida. Você tem que viver, e nós enfatizamos isso, né? Se você está... se você já que foi mencionado hoje, se você é diabético e você está dizendo para todo mundo para tratar da sua da sua doença, você tem que você tem que evitar de comer doces e tal. Mas se você está lá comendo balas e bolos e todas essas coisas aí, como que você pode mostrar? Você não pode. Você tem que ser consistente. Tem que demonstrar que você realmente foi salvo do pecado. Agora, esses são os elementos que são envolvidos em nosso plano aqui. Agora, nós vamos para a próxima coisa, que realmente é evangelismo. O evangelismo requer oração. E nós temos aí, você tem que orar por você mesmo. Ore para que Deus lhe dê coragem e força, poder e conhecimento para evangelizar. Ninguém do melhor evangelista do mundo, ninguém faz isso por conta própria. Então, ore a Deus para que Ele lhe dá coragem para fazer isto. A segunda coisa que você tem que orar, que Deus lhe dê contatos, que Deus lhe dê pessoas para quem você pode orar, pode evangelizar. Talvez você tenha tantos contatos que você não precisa de mais, se você não dá conta, mas eu acho que essa não é a casa de ninguém aqui. Nós temos que orar que Deus coloque em nossa frente, junto conosco, pessoas com que podemos ter relacionamento suficiente para evangelizar estas pessoas. E terceiro, ore para o poder do Espírito Santo para você. Mas você não deve orar só. Você deve ter pessoas orando para você também, quando você faz evangelismo. Então nós vamos pedir, e essa é uma das coisas que queremos que você faça durante esta semana, é que você cria uma equipe de oração, pessoas que orem por você para que você pode evangelizar. E você tem que formar isto. Você tem que ir e pedir. Eu vou chegar a alguns de vocês e nós queremos essa equipe, basicamente de 3 pessoas. Se você quiser ter 4 ou 5, pode. Mas ao menos 3 pessoas que você, durante essa semana, você fala com essa pessoa e diz: você ore para mim, para que eu possa ser usado por Deus para evangelizar. E essa pessoa vai
concordar de orar, você terá que informar esta pessoa das pessoas. Por exemplo, talvez eu vou querer dar o evangelho para o meu vizinho, Fábio. Então, eu vou falar para as pessoas que formam a minha equipe, ore por mim para que eu possa ter a oportunidade de compartilhar o evangelho com o Fábio. Aí eu vou deixar aquelas pessoas na minha equipe a par do que está acontecendo. Olha, eu tive a oportunidade de conversar com ele hoje. E ele se mostrou interessado. Continue orando por Fábio. Essas orações não são específicas. Ajuda o pastor João a evangelizar. Nós queremos que seja específico. E que essa equipe, por essa razão, a equipe deve ser menor, não deve ter uma equipe de todo mundo ore por todo mundo fazer isso, porque eu não posso lembrar dos detalhes de 20 pessoas, mas de 3 pessoas eu posso. E o comprometimento de orar seria de orar todos os dias, talvez mais de uma vez por dia, para cada vez que chega à sua mente, ore para que terá essa oportunidade. Porque sabe uma coisa, se está fazendo isso, muito provavelmente nós vamos ouvir pessoas dizendo: eu tive a oportunidade na terça-feira de falar com o Fábio. E chegando em casa foi mais ou menos 5 horas da tarde que eu conversei com ele. E alguém que está na minha equipe, Deus vai trazer isso à sua mente na mesma hora. E quando vem à sua mente, ore Senhor, ajuda o pastor João que ele terá contato e poder levar o evangelho para Fábio. É uma coisa simples, não tem que ser uma oração formal e grande, aí só conversa com Deus. Deus ajuda fulano e tal com essa coisa, quando vem na sua mente, seja quando for e onde estiver, Deus está lá para ouvir. Então faz isso. E eu acho que vamos achar uma coisa muito interessante disso, que eu estou falando com o Fábio e alguém lá está orando por mim sem saber que eu estou falando com o Fábio naquele momento. Eu não vou dizer a ninguém, eu vou marcar a hora às 3 horas da manhã para falar com o Fábio, ore para mim. Não, vamos, porque Deus faz isso e vamos ver como Ele faz. Então, essa é a maneira de oração. Agora, essa é a primeira coisa que é muito importante. A segunda coisa que faz isso, que já temos mencionado, é você tem que saber usar as Escrituras. A salvação vem através das Escrituras. Alguém leia para nós, ou cita para nós, Romanos 10:17. Ou leia aqui na sua apostila. Eu acho que eu coloquei lá. O que diz? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. A fé em salvação vem através de falar a palavra de Cristo. A palavra de Deus é importante. Deus usa 2 coisas para a salvação. Nós podemos dizer os 2 pais. Cada um de nós temos 2 pais, né? Mãe e pai. E Deus tem 2 pais para a salvação de todas as pessoas. Um é o Espírito Santo. E a outra é a palavra dele. Essas 2 coisas sempre têm que estar envolvido na salvação de qualquer pessoa. A maioria das vezes Deus usa alguém para pregar, mas nem sempre. Eu já ouvi
testemunhos. Eu sei que existe uma igreja no estado do Ceará que foi iniciado porque alguém deixou uma Bíblia numa vila bem no interior de São Paulo, e essa vila tinha uma pessoa que sabia ler, e essa pessoa lia para as pessoas ali, e ouvindo a palavra de Deus lida. Uns 25 pessoas foram convertidos. E eles pediram ajuda para alguém ensinar, e a pessoa foi lá pensando não encontrar nenhum crente, e achou um grupo de pessoas, e tem uma igreja lá hoje em Ceará por causa disso. Mas é a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhando juntos, mas Ele usa nós para falar a palavra de Deus. Então, se Ele nos usa para falar da palavra de Deus, nós temos que saber como usar essa palavra de Deus. Você tem que saber quais versículos são que devem ser usados, porque nem todos os versículos tratam da salvação. Tem partes da Bíblia que diz que Judas foi e se enforcou. Isso não tem nada a ver com a salvação de ninguém. Entende? Né? Fala, mas quais são os versículos? Então, nós temos esses 20 versículos que vamos dizer. E esses versículos devem ser memorizados. Por quê? Porque devem ser memorizados. Primeiramente, nem sempre você terá a sua Bíblia com você quando você tem a oportunidade de evangelizar. E se você não tem o versículo memorizado, como que você pode usar a Bíblia? Quando eu falo memorizado, normalmente quando falamos é palavra por palavra perfeito. Todas as vírgulas e ponto vírgulas e tudo isso deve ser lembrado quando memoriza. Neste caso de uso, você tem que ter o conhecimento que você fala o versículo sem errar palavras. Às vezes mistura. Você pode trocar uma palavra casa branca por branco casa, algum lá que não muda o sentido. É isso que nós não estamos procurando aqui palavra por palavra perfeição. E essa deve ser o alvo de todos nós. Mas se você erra uma palavra ou outro, não é que você não pode ser usado. Deus quer que você saiba usar, mas memorize. Nós temos essa lista de 20 versículos, e a lista está toda aqui na sua apostila. Eu não vou exigir que você memorize todos os 20 versículos até semana que vem. Nós vamos dividir essas em grupos de 5. Então, 5 versículos para a semana que vem. Os primeiros 5 na lista. Agora... 17 também. Ela não está, eu acho que ela não está na lista, mas... Pode ser, mas essa não é na lista dos 5. Os versículos para a semana que vem seria Romanos 1:18, Romanos 3:23, que creio que todo mundo já tem memorizado, Tiago 2:10, Isaías 53:6, que é para o mês que vem, no nosso versículo do mês. Então você já está tendo uma coisa, é um versículo já conhecido, e 2 Tessalonicenses 1:9. Esses versículos não são os mais... fazem parte da primeira parte do evangelismo, mas memorize esses para a semana que vem. Então, todos os outros, se você quiser, quando nós falamos isso, não é para eu vou memorizar 5 versículos, eu já conheço Romanos 3:23, esse será um dos meus 5, eu já conheço Romanos 6:23, então esse vai ser um dos meus 5 para a semana que vem. Não, memorize os primeiros 5
5 na lista, porque você tem que memorizar. E memorize para que você pode dizer o que diz Romanos 3:23. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá, todo mundo sabe isso, pode falar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6:23. Coisa assim que nós podemos falar cantando. Deve ser memorizado assim, para que o versículo não simplesmente estar aqui na cabeça. Espere um pouco, deixe-me lembrar da próxima. Não, você tem que saber para falar o versículo, porque vai usar esses versículos quando está evangelizando. E então fala dessa maneira. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Agora, nós temos que entender sobre o Evangelho. O resto da nossa lição hoje vai ser sobre isso. O que é o Evangelho? Romanos 1:16. Exatamente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Muitas pessoas ouvem essa e dizem, o Evangelho contém o poder de Deus para a salvação. Não. O Evangelho de Deus é o poder para a salvação, para todos que creem. Se não tem o Evangelho, não há salvação. Agora, o que significa a palavra Evangelho? Boas novas. Então lembra disso. Então, quando você pensa, eu gosto de pensar muito sobre o Evangelho e boas novas. O Evangelho é boas novas. Agora, é boas novas que alguém morreu? É boas novas que alguém morreu? Não. Então, como é que Cristo morreu pode ser parte de boas novas? Por quê? Porque muitas vezes nós falamos o Evangelho é Cristo morreu, mas essa não é boas novas. Cristo morreu pelos nossos pecados. Esta é boas novas. Mas que Cristo morreu em si não é boas novas. Então, nós temos que pensar sobre essas coisas, né? Ok, qual é a nossa responsabilidade? Nós não vamos gastar o tempo hoje porque não vamos terminar se fazemos isso, mas Mateus 13, versículos 1 a 23, conta a parábola dos solos, mais conhecido talvez como a parábola do semeador. Agora, para ter fruto, o semeador fez o quê? Semeou. Ele não fez a semente brotar, ele não fez a semente crescer, ele não fez a semente produzir fruto na planta. Ele simplesmente semeou. E a maneira que eles plantavam, principalmente naquela época, especialmente trigo, é que o semeador colocava a semente numa bolsa aqui, ele enfiava a mão aí no lugar e ele espalhava, distribuindo assim a semente. Por essa razão nós temos nos solos os 4 tipos de solo, porque ele jogando assim, alguns dos sementes não caíram no solo certo, alguns caíram na estrada, outro entre lugares onde tinha outras plantas que cresceram juntos, outro em cima de rochas e coisas assim. Mas alguns
som do semente caiu em terra boa. Então, o nosso objetivo de evangelizar é espalhar o Evangelho. Nossa responsabilidade não é de salvar ninguém, mas de entregar o Evangelho para que o Espírito Santo salve. E Ele faz. Se nós espalhamos o Evangelho, a semente pura. Se nós semeamos sementes que não é verdade, não vai ter salvação. Então, nossa responsabilidade agora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. E em 1 Coríntios, capítulo 15, esse trecho nós queremos que alguém leia. 1 Coríntios 13, de 1 a 4. Nós não vamos ler até 11, mas de 1 a 4 hoje de manhã. Em casa, leia até versículo 11. 15, de 1 a 4. Alguém em voz alta, por favor, leia. Venham lembrar o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como boa preguei, a menos que tenhais recebido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ok. Do que Paulo fez lembrar os coríntios? Versículo 1. O Evangelho. Que Evangelho? Versículo 1. O que diz versículo 1? Que evangelho que ele fez lembrar? O que diz o versículo? O evangelho que Paulo havia anunciado. O evangelho que Paulo pregou. Ele queria que eles lembrassem isso. Porque nós vamos saber porque daqui um pouco é importante porque pode haver muitos evangelhos. Paulo disse para os Gálatas, se alguém anuncia outro evangelho que não seja o que eu anunciei, mesmo que fosse um anjo, seja anátema. Nós estamos cansados de ouvir aí o evangelho segundo Allan Kardec. Tá. Essa não salva. E o evangelho da prosperidade, tem muitos evangelhos por aí. Nada disso salva. O que é que salva é o evangelho que Paulo anunciou. E é muito importante isso. Agora, em versículo 2, Paulo explica que o evangelho salva. Mas só salva mediante duas condições. Quais são essas duas? Se o quê? Se retiverdes a palavra. Ok. Como Paulo pregou. A menos que tenhais crido em vão. E então, primeiro é se retiveram a palavra, e a segunda é não crer em vão. Agora, quando ele disse se retiverdes a palavra, isso significa que não podem deixar de crer ou modificar o evangelho de forma alguma. Não pode modificar a palavra, o evangelho,
que a Bíblia anuncia. Se você modifica, não há salvação. E a segunda condição é não crer em vão. O que quer dizer crer em vão? Não significa parar de crer. Significa crer à toa. Ou crer em algo que não funciona. Crer em alguma coisa que não salva. Se alguém modifica o Evangelho e você crê nisto, você não será salvo. Essa é que é tão importante, que nós entendamos que o Evangelho é exato. E nós temos que fazer isso. Agora, em versículos 3 e 4, Paulo define o Evangelho com dois elementos, ou dois fatos históricos. Quais são esses dois fatos históricos? Que Cristo morreu, foi sepultado ao terceiro dia. Segundo, ressuscitou. O primeiro é que Cristo morreu. Qual é o segundo fato histórico? Ele ressuscitou. Esses são os dois fatos históricos do Evangelho. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Agora, quais são as provas que esses dois fatos históricos, de fato, são fatos? Qual é a prova que Cristo morreu? Foi sepultado. E esta prova, porque as pessoas não queriam que Cristo morresse. Algumas pessoas que Cristo só desmaiou e quando foi colocado no túmulo, ele ressuscitou. Não pode ser a verdade, porque Nicodemos e José de Arimateu eram acostumados de tratar com pessoas mortas. Eles prepararam o corpo de Jesus usando especiarias. Mais de 100 libras de especiarias José tinha. Essas 50 quilos quase de especiarias que eles usaram para tampar o mau cheiro do corpo morto. Envolveram tudo isso aí. Muitas vezes nós pensamos que eles só colocaram os panos em volta do corpo de Cristo, mas eles colocaram quase 50 quilos de especiarias, de perfumes e coisas aí em volta do corpo de Cristo. E para tratar e fazer tudo isso, você acha que eles enganaram para sepultá-lo? Não. A prova que Cristo de fato morreu é que ele foi sepultado segundo a maneira que sepultaram. Então, essa é a prova que ele morreu. Qual é a prova que ele ressuscitou? E agora é versículos 5 a 11, né? Muitas pessoas viram ele. Muitas pessoas viram ele vivo. Inclusive, em uma ocasião, mais ou menos 500 pessoas. Pode ser que uma pessoa fica enganada. Ou até duas pessoas podem, mas 500 pessoas enganadas sobre alguém que foi morto vivo? Não é possível. Então, essas são provas que Cristo morreu e ressuscitou. Agora,
A frase que é tão importante, e já temos mencionado, é o motivo por que Cristo morreu. Versículo 3. Pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. E existem várias implicações dentro desta frase, pelos nossos pecados. Primeiro, Deus é o único e soberano Rei sobre terra e céu. Essa está implicado. Não é uma coisa que declara claramente, mas você pode entender que essa tem que ser a verdade por causa dessa frase. Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus é soberano sobre tudo. Ele sabe e Ele fez com que Cristo morresse pelos nossos pecados. Está implicado nisto. E todos nós responderemos um dia para esse Deus. Agora, a segunda implicação é Deus é perfeitamente justo. Se Deus não era perfeitamente justo, Ele poderia deixar uma pessoa cometer certos pecados sem mais, né? Sem menos. Mas Deus é perfeitamente justo, por essa razão Cristo morreu pelos nossos pecados. Teve alguém que teve que morrer pelos pecados, e Cristo morreu pelos nossos pecados. Implica que Deus é perfeitamente justo. E Ele não pode permitir pecado nenhum ficar diante dele, ficar na sua presença. Um dos profetas disse: Deus é tão puro, tão perfeito, tão puro que Ele não pode nem ver o pecado. A terceira implicação é: todos nós pecamos e merecemos morrer, ou merecemos castigo. Cristo morreu pelos nossos pecados, nós todos pecamos e merecemos a morte que Cristo levou. O outro é: Cristo Jesus é um substituto qualificado. Cristo morreu e se Ele não fosse qualificado, a morte dele não seria válida. Mas Ele era qualificado. Como que Ele era qualificado? Como que sabemos que Ele era qualificado? O que era necessário para que o sacrifício seja qualificado? Sem pecado. Agora, esta é uma das coisas. Outra coisa que essa implica: Ele era qualificado para morrer pelos nossos pecados. Se Ele não fosse perfeito, Ele não poderia morrer. Então Ele era perfeito. Mas implica que Ele é Deus. Como que implica que Ele é Deus? Se eu fosse perfeito, vamos supor que Deus fez com que eu vivia uma vida perfeita, sem cometer pecado algum de qualquer espécie em toda a minha vida. Eu precisaria morrer pelos pecados? Não. Porque o salário do pecado é a morte. A morte é o salário do pecado. Agora, mas se eu morresse, para quantas pessoas que eu poderia morrer? Eu sou um ser humano finito
sem cometer pecado algum, morrendo, eu poderia morrer por uma pessoa, porque eu sou finito. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele é qualificado porque Ele é Deus. Deus é infinito. A morte dele, então, é uma morte infinita, qualificada para todos os pecados. Então, essa implicação, ele é um substituto qualificado. Outra implicação, a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Ele sofreu castigo em nosso lugar. Eu mereço, você merece morrer. Eu mereço morrer pelos meus pecados. Você merece morrer pelos seus pecados. Mas Ele morreu por nossos pecados. Uma morte substituível, porque Ele morreu, eu não preciso morrer. A morte dele substitui a minha morte. A morte de Cristo era uma morte substitutiva. Não tem nada a ver com o nosso programa de evangelização, mas você vai ouvir alguém dizer a morte de Cristo foi vicária. Ele era substituto. Essa quer dizer a palavra vicária, substituto. A outra implicação é Jesus não permaneceu morto. Se Ele morreu pelos nossos pecados e é nosso Salvador, Ele não podia ficar morto. Porque um Salvador morto não salva ninguém. Não tem condições de salvar ninguém. E o Evangelho é recebido pela fé. Diz aí, tem que excluir obras e qualquer tentativa de merecer a salvação. É pela graça de Deus. Ok, essas são as coisas do começo do Evangelho. Nós vamos falar sobre as coisas. Agora, o que nós queremos fazer, o que nós queremos que faça durante essa semana? Primeiramente, cria sua equipe de oração. Segundo, leia esse folheto ao menos 5 vezes durante esta semana. Porque essa explica o Evangelho da maneira que nós vamos memorize os primeiros 5 versículos na lista e memorize também os 2 fatos históricos do Evangelho. Essa é muito, muito difícil. Os 2 fatos históricos: Cristo morreu, Cristo ressuscitou. As provas: ele foi sepultado e foi visto vivo. O motivo pela morte, porque Cristo morreu. Por que Cristo morreu? Pelos nossos pecados. E essas implicações. Conhece quais são as implicações dessa frase: Cristo morreu pelos nossos pecados. Tá bom? Você estuda sobre isso e vem preparado semana que vem, domingo que vem, para responder, porque nós vamos cobrar isso então, sobre as coisas. Alguma pergunta? Muito bem.